próximo assunto que eu vou trazer para vocês agora são as viagens do presidente Lula, porque passados 14 dias depois das invasões, gente, o presidente Lula iniciou uma verdadeira maratona de viagens internacionais partindo para a Argentina. Em Buenos Aires, o chefe do executivo assinou diversos acordos e realizou encontros com políticos e também empresários. O Lula também participou da 7ª reunião da cúpula da CELAC, o colegiado do qual o Brasil voltou a integrar após ter se retirado durante o governo de Jair Bolsonaro. A viagem para a Argentina foi a primeira de uma série de 12 destinos internacionais nos primeiros 6 meses de gestão. O chefe do executivo ficou 31 dias fora do Brasil e chegou a gastar ao menos 25 milhões de reais. O elevado custo e o excessivo tempo fora do país gerou uma série de críticas da oposição, principalmente após uma nova viagem à Índia, enquanto o sul do Brasil passava por uma verdadeira tragédia causada pelo ciclone extratropical que deixou, infelizmente, mais de 40 mortos lá no Rio Grande do Sul. A discussão que eu coloco aqui na roda é a seguinte: Lula viajou muito, Elaine Keller, ou não? Não, viajou o suficiente para recolocar o Brasil no cenário internacional. Vale lembrar que no governo passado a gente teve também o problema do Covid-19, que impediu ali, pelo menos por 2 anos, que qualquer país fizesse as suas relações internacionais. Então, quando o Lula retoma agora, a gente precisa abrir de novo o mercado, abrir de novo as relações internacionais. Muitas delas muito importantes para o Brasil, como é o caso da China. Então, assim, olhar a questão da viagem internacional só pelo aspecto de gasto é uma avaliação muito rasa, na minha opinião. A gente tem que olhar, de fato, qual foi o objetivo dessa viagem, né? E o objetivo foi claramente abrir o mercado brasileiro, que a gente precisa muito. Afinal de contas, a gente precisa e aumentou aí, né, reservas cambiais. A gente teve uma queda aí do câmbio nesse primeiro ano de governo. A gente precisa de um comércio exterior fortalecido para aumentar também a receita interna. Então foi válido, foi super válido, e aqui sem desmerecer qualquer governo passado, porque todo mundo passou pela situação do Covid, então era necessário, era uma questão necessária nesse primeiro ano. Agora, a dúvida que fica é: precisava de tanto luxo nessas viagens? Eu vou discordar da minha amiga Elaine. Por quê? Eu acho que o principal indicador para saber que o Lula viajou demais é o próprio Itamaraty. O próprio ministro Fernando Haddad teve um momento no ano que se queixou de que estava indo para viagens e não tinha agenda compatível com a viagem. O Lula fez mais reuniões com o Alberto Fernandes do que com alguns dos seus ministros. Exatamente. Então, assim, se o próprio Itamaraty não consegue dar conta de criar uma agenda que seja vista pelo ministro da Fazenda como produtiva, a ponto do ministro da Fazenda declarar que achava melhor fazer articulação no Congresso pelo avanço das reformas, é sinal de que viajaram mais do que davam conta de articular. Então, acho que tem um problema. Pelo amor de Deus, vai. Menos, né? Bem menos, né? Essa é uma questão que eu acho impressionante. O próprio Haddad se queixou e você vem... O problema nesse caso é o Haddad não conseguir ele mesmo planejar uma agenda como está fazendo. Culpa do Haddad. Eu já fui. Quem é o passador de pano aqui, o PP? Quem é o passador de pano? O Natal aqui tá diferente. O Natal tá diferente. Não tem o que fazer. O ministro está falando que tem que fazer indo para a China. Não tem que fazer indo para a Inglaterra? Claro que tem que fazer. Eu concordo com o que a Helena colocou aqui. É importante o Brasil voltar ao protagonismo dele no mundo, não é? E assim, a gente tem que entender o seguinte: eu acho impressionante a oposição, né, falar que está gastando muito dinheiro. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Né? PP é gastador. O Brasil é uma economia importante, é um indutor de desenvolvimento importante. Então o presidente tem que voar mesmo, tem que viajar mesmo. Né? Viajou para a China, trouxe 15 acordos bilaterais. Viajou para a Inglaterra, trouxe 500 milhões de libras para o Fundo da Amazônia. Ou seja, dinheiro bom é dinheiro. Precisa levar 70 pessoas. Que você vê. Ô, PP, Gasta é vida, né? Precisa levar 70 pessoas. A China, quando veio ao Brasil, trouxe 2 aviões. Na comitiva? Não. A China, claro que precisa. A China, quando veio ao Brasil, ela veio com 2 aviões, um só de empresários. É super natural que uma nação, quando faz uma visita a outra nação no exterior, né? Só pode ser no exterior, obviamente, ela leve os empresários
empresários, inclusive, do seu país para fazer negócios. É super natural. Agora, por que ninguém te levou, Pepe? O problema... essa é uma pena, tinha que me levar. Não tinha muito a contribuir nessas discussões. Agora, o problema do Nelsinho é que o Nelsinho Seria mais uma viagem gastronômica do PP, meu amigo. O Nelsinho tá pensando com a cabeça de presidente prudente um negócio muito maior que o Brasil. A cabeça do mundo. Caramba! A cabeça global do PP. Falou que presidente prudente não presta. Não, falei que é pequeno. Eu torço pra que eles façam uma moção na Câmara Municipal de Prudente pro nosso PP aqui, viu? Por favor, quem estiver ouvindo. Tudo bem. O prefeito de Sorocaba agora é o de presidente Prudente. Deixa ele. Tudo bem que quando o PT era oposição, eles chamavam Fernando Henrique viajando Cardoso, né? Exato. Mas eu concordo com essas agendas do presidente Lula. Nós deixamos de ter protagonismo nos países de economia mundial, que fazem que trazem muitos dividendos em investimento aos países. O Lula tem que realmente vender esse país, mostrando oportunidades. Esse país é imenso, tem muita oportunidade. Ele tem que viajar mesmo. A comitiva, infelizmente, as comitivas são grandes mesmo, Nelsinho. São grandes porque você acaba levando empresários, acaba levando setores que acabam fazendo relações já no exterior. O Stedley precisava ir nessa, por exemplo? Claro que precisava. A gente está falando de agro. É o maior movimento social do mundo, exatamente. Dá para entrar nesse debate aqui, porque e na questão a gente vai longe, de grãos, né? A gente é protagonista. À vontade, tem mais 2 horas de programa. Empresários do ramo da construção civil. A gente é protagonista. Complicada com... A gente é protagonista na questão de Não, mas eu acho o seguinte, essa coisa das viagens é que a gente sempre se acostumou com extremos, né? Então você, por exemplo, pega um Bolsonaro. Bolsonaro, do ponto de vista internacional, colocou o país numa dimensão bem menor do que deveria. Isso é um fato. O Lula já vai numa outra linha de preciso viajar, preciso de alguma forma conseguir o meu prêmio Nobel da Paz, eu sou o cara que vou trazer a paz do mundo, aquela coisa toda, ele faz toda uma articulação. Agora, não precisava de tanto luxo. Não precisava de tanto luxo. É muito luxo. Diárias de hotéis altíssimas, caríssimas. Você já pode viajar, mas dá pra gastar menos. Paulinho, depois você dá sugestões pra nós. Não, peraí, eu não usando dinheiro público. Depois você me tem uma conta diferença. Mas é um presidente da República. É um presidente da República. Com 78 você não pode colocar. Você não pode. Ele não pode ir pro hotel 3 estrelas igual. Nem o PP, que há uns 2 meses atrás viajou pra Itália, ficou em hotel 3 estrelas, vai colocar o presidente Lula no hotel 3 estrelas. 3 estrelas? Não, ele não ficou. Falei assim, nem o PP ficou no hotel 3 estrelas. Dinheiro particular faz o que quiser. O Lula pediu avião novo, o Lula só fica em hotel com diária caríssima, altíssima. Isso precisa ser pontuado. Claro que precisa. Eu acho que tem razão de olhar isso. E vem com o time de Elaine. Não. O Bolsonaro gastava com motociata. Só quero dizer o seguinte, enquanto ele viaja, o Centrão está gastando muito mais do que isso. Exato. Era melhor ele ficar um pouco mais aqui e controlar o gasto do Centrão. Mas não, larga pro Centrão. Pra ceia hoje na minha casa. Eu gostei de você ter convidado pra ceia lá em casa hoje. Mas obrigado. É simbólico da forma como o PT trata o dinheiro público. O PT trata o dinheiro público com um conceito como se gasto fosse vida, para falar a frase da Dilma, ou dinheiro bom é dinheiro gasto, frase do próprio Lula. Ou seja, não há uma preocupação com responsabilidade fiscal, com usar bem o dinheiro do pagador de imposto. Então é como se caísse do céu, dinheiro da em árvore. Dos trabalhadores, né, meu amigo? Tinha que ser simbólico. Mas eu acho que tá na mesa. Tudo do presidente da República se comunica, é uma mensagem que é passada pro seu eleitor. Isso deve ser. Não, tem que ter um pouco de cuidado com isso, né? Eu acho que viajar é importante, você representar o país, levar empresários, é isso mesmo, missão comercial. É você aumentar as fronteiras de comércio exterior. Perfeito. Tem que levar empresário? Tem que levar sim. A comitiva é grande? É grande. O que você tem que fazer a conta é o seguinte: valeu o investimento ou não? Você vai levar para um lugar onde o objetivo é esse e deu algum resultado? Ótimo. Agora, você vai levar para um lugar que, eventualmente, vai levar uma comitiva imensa para ver a posse do rei lá na Inglaterra. Quer dizer, aí você está vendo que está fazendo um ato entre países, mas é um ato que não vai gerar um comércio. Aí há uma diferença entre as coisas. Eu concordo, assim, mas eu concordo mas relações, você não chega no lugar e assina. Relações a gente cria. Isso é na vida também. Mas você tem um ministério para isso. Ainda mais ir lá na Inglaterra e participar da posse do rei. O governo para o comércio internacional não fosse subir imposto de importação.
Ou seja, se o governo quer abertura comercial, maior integração com o mundo, é fundamental. Essa agenda é fundamental, mas isso passa por abrir o Brasil ao mundo. E para isso você não precisa ficar viajando gastando dinheiro. Não é exigir visto norte-americano para vir pro Brasil, na contramão de favorecer o turismo brasileiro, né, por exemplo. Tem muitos meios políticos de ajudar a se relacionar ao Brasil. Tem que ficar igual gado lá na fila, tendo que pedir bênção e visto para entrar no Aí por ressentimento a gente vai... É reciprocidade. A reciprocidade. Eu acho que a gente tem que fugir desse complexo de vira-lata, entendeu? Eu também acho. Achar que o Brasil é pobre, o Brasil não pode ter uma postura pro mundo, né? Tem que parar com isso. Seja competitivo, meu amigo. O Luzinha falou, eu concordo com ele. Por exemplo, a crítica que eu vejo à viagem do Lula, eu não vi ninguém mostrando que não foi eficiente as viagens e os gastos que o governo fez. É só questão de retórica. Não, tá gastando muito dinheiro. Tem algum estudo, alguém levantou algum estudo, quantos acordos internacionais foram realizados pelo Brasil nas viagens que o Lula fez? Mas aí, alguém fez algum tipo para fazer uma análise de despesa e receita? Ninguém fez. O pessoal é contra por retórica barata. Isso eu fico impressionado. Não, tem que analisar a agenda por retórica barata. Vamos pegar o caso do acordo União Europeia-Mercosul. Qual que é a agenda do governo? É dificultar a competição dentro do país, é criar uma cláusula para privilegiar empresas nacionais em licitações do governo. Isso é uma pauta protecionista. Quando o Brasil precisa, é de abertura, de se integrar na economia global, de competir com o mundo. E como é que você abre a economia se não fazendo relacionamento com os você abre, por exemplo, países, simplificando a burocracia para importação. Sabe quanto tempo demora um insumo científico para ser importado para o Brasil? São meses e meses. Eu não quero que seja importado, eu quero que o Brasil faça o insumo aqui no Brasil. Começou a utopia. A utopia da indústria do PP. Imagina como seria a tecnologia brasileira se a gente não pudesse importar celular. Não, mas o nosso protagonismo está justamente na questão de grãos. O nosso protagonismo está na questão da Amazônia, da sustentabilidade, e é exatamente essas agendas que o governo fez esse ano, gente. Mas eu acho que é pouco isso aí. Eu acho que é pouco. Eu acho que tem que pensar, realmente, é um absurdo o Brasil vender para fora produtos... Você gosta de uma boa diária, Pepe. Produtos, matéria-primas básicas, né? Grãos, ferro... e importar máquinas e equipamentos pesados. Uma burocracia imensa para importar. A gente tem que olhar e o mundo não funciona mais assim, Pepe. O mundo precisa ser integrado. As peças são produzidas em várias partes do mundo. Para você ser competitivo na economia global, você precisa ser capaz de se integrar nas cadeias globais de valor. O governo Lula voltou então agora com a autarquia. Gente, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que vai ficar a relação do Brasil? Não é isso, mano? Autarquia. Voltamos. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aqui. Queridos, eu tô dando uma olhada aqui numa viagem que foi bastante polêmica do presidente Lula, que foi a viagem a Portugal e a Espanha no mês de maio desse ano. Só para vocês terem uma ideia aqui, em 6 dias de viagem, ele gastou cerca de R$1.100.000 em diárias. Só dos quartos que foram alugados nesse determinado hotel de luxo. Então nós estamos falando aqui de aproximadamente 180, 185 mil reais por dia para alguém se hospedar num determinado hotel. A crítica que a gente está fazendo, e o ponto é o seguinte, precisava ser um valor tão exorbitante assim? Depende quantos quartos são. Exato. Quantas pessoas estão provavelmente é um andar, porque você tem que ter a segurança, você tem que ter assessoria, você tem que... É uma série de pessoas, não é um casal. Do jeito que fala, parece uma coisa rasa do tipo, eu e meu marido viajando. Aí, se fosse ele e a Janja, seria absurdo. Agora, quando a gente fala de um chefe de governo, um chefe de Estado, a gente está falando de alguém que pega um andar inteiro, que tem que ter uma segurança, que tem que ter ali uma assessoria de comunicação, que tem todo um mesmo andar inteiro é muito... Isso milhão. Você tá falando de notícia aí, Paulinho? Não, nós estamos falando de grandes centros. Eu quero saber como é que vai ser. Motociata em 2022. 1 milhão. Mas um gasto Pedroso, é dinheiro público. Nada. É que vocês estão olhando as viagens do presidente Lula de forma Deixa eu te falar uma coisa. Se você ligasse... Wilson Pedroso. Tem que colocar aí outra. É claro que 5 mil reais uma diária de hotel no exterior é barato. Se o senhor ligasse... 7 mil aqui no Nordeste. Se o senhor ligasse a Jovem Pan News em 2021, você veria este apresentador falando do absurdo que é um presidente da República
gastar este valor para ir passear de moto. E em 2023, você vai ver este mesmo apresentador dizendo que é um absurdo um presidente gastar valores tão altos assim para se hospedar num hotel de luxo. Quanto Eu estou falando aqui só para você ter uma ideia do quarto de Luiz Inácio Lula da Silva numa viagem que foi feita inclusive a países africanos, que custou R$200 mil só o quarto dele por dia. Tá errado, amigo. Independente de ser de esquerda ou de direita, o dinheiro é público. Isso é a corte de Versalhes. Isso tem que reclamar. É isso mesmo. Não tá certo. A gente tá pagando altos índices de impostos para esses caras ficarem brigando lá em cima e usufruindo do poder de alguma forma. Mas me responde uma coisa errado, como é que vai o resultado final? Se você falar que o resultado final não tem resultado nenhum, aí é caro. Aí é caro, é caro até R$100 viajar. Exatamente. Wilson, independente do resultado, tem uma o resultado poderia ser ainda melhor se o custo fosse um pouco mais baixo. Tem um jeito de resolver isso. Criando uma governança, gente. O problema é que a gente não sabe se é caro ou se é barato, porque simplesmente a gente não tem uma regulamentação para isso. A gente não tem uma governança hoje que estabeleça o máximo e o mínimo que se possa gastar numa viagem internacional. E nem parâmetros. As pessoas não pararam para estudar. Que nem teve aquela... Teve um deputado federal. Lembra? A gente até entrevistou aqui no Tá Na Roda esse ano, que queria colocar o presidente nas... Na embaixada, cara. Isso é absurdo. Parâmetro. E aí ela porque falou que era mais barato. Aí a Elaine fez uma pergunta. Mais barato quanto? Qual o relatório? Não, é porque... Então é o famoso mais barato, sem noção nenhuma de valores, de relatório. Viagem do Lula para Londres. O gasto na hospedagem de um único quarto dele foi de R$44 mil. Não, mas Londres dá algo... Foi no momento que estava o mundo todo em Londres. Querido, calma. Coroação do rei. Antes de pegar o pano, calma. Antes de pegar o pano, só entenda o seguinte. O que eu tô querendo dizer, eu não estou criticando a viagem do presidente Lula. Acho que é válido ele ter ido lá. O meu ponto dava para ser mais barato. É só isso. Dava para ser mais barato. Mas é só você fazer a conversão. No caso de Londres, é só você fazer a conversão pro euro. 8 mil libras, uma única diária? Paulinho, pelo amor de Deus, Elaine, um hotel 8 mil libras. Paulinho. Cara, comeu Celta. Né? Só colocar um ponto aqui. No caso de Londres... que você vai pra Toscana, Felipe Monteiro. Não. Aí só vai nos Estrela Michelin lá e a gente que paga. Escuta, no caso de Londres... O PP você não paga, tadinho. No caso de Londres, eu consigo entender porque eu conheço o contexto. O Londres foi no momento, coroação do rei Charles, que o mundo todo tava lá, não tinha hotel. Aí o liberal humano aqui... E Londres é caro. O liberal humano aqui sabe que quando aumenta a demanda, o que acontece? Quando aumenta a demanda, o que acontece? O preço sobe. O preço sobe. Ou seja, uma questão lógica. Não é pra pegar Londres já é uma cidade cara. E mais do que isso, é para pegar a agenda. Qual é a agenda de integração global? Qual é a agenda de abertura, de desburocratização de importação que o governo está implementando? Não existe essa agenda. Então esse dinheiro está sendo mal usado. Mal usado, mano. Tá sendo sim. Tem um detalhe que eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Já que o Brasil tá entrando no cenário internacional, voltando a negociar com o mundo todo, o PP, o que o Brasil fez pra valorizar o agronegócio, que é um dos principais ativos do Brasil nas relações com o mundo todo? Vai criar tumulto essa pergunta, hein? E aí? O que ele fez pra valorizar o agronegócio? Fala uma medida que o governo fez pra valorizar o agronegócio. O negócio do Brasil tá voando. Relações. O negócio do Brasil tá voando. E o governo ajudou ou atrapalhou o agronegócio? Ainda mais com a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está faltando grãos no mundo todo, a commodity no Brasil está subindo o preço. O que o governo brasileiro fez? O que o governo brasileiro fez para ajudar? Deu dinheiro para o agronegócio. Deu dinheiro, foi o que mais recebeu dinheiro. Como assim? Eu quero fazer só... Nós estamos falando de viagem do Lula, não é isso? Gente, só um aviso. Daqui a pouquinho é Natal, hein? Clima natalino chegando, hein? Por favor. E essa comida aí vem do agronegócio brasileiro, viu? Vem do MST também. Não. Agricultura familiar. Vamos por partes. Vamos lá. Olha, tirando a questão do gasto de viagem, eu gostaria de saber aqui a opinião dos demais amigos aqui. Quantas vezes o Lula vai para a Argentina nesses próximos... Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente vai ver agora o sinal invertido da relação tensa que nós tivemos entre Bolsonaro e Fernandes nos anos de intercessão do mandato, né? Ou seja, Lula e Milei, por agressões mútuas, né? Aí vale dizer que nenhum dos dois é inocente nessa história, mas estão colocando a birra política acima do interesse republicano nacional de dois países que são parceiros históricos. Mas vale Deviam dizer deixar que a briga de lado. Saiu o resultado da eleição,
o Lula foi um belo de um estadista na Nem sua... citou o nome. Não citou nem o nome do Milei. Claro. Nem o nome. Assim como ele faz com o Campos Neto, ele não cita. Daqui a pouco ele vai começar a chamar de esse cidadão argentino. Igual ele faz com o presidente do Banco Central. Não citou nem o nome no dia que saiu o resultado das eleições. Elogiar a democracia argentina. Mas o normal é citar o nome, cumprimentar o novo presidente. Você está sendo preciosista. Não, é o normal. Ah, não, vocês estão sendo preciosistas. Muito preciosista. Tem que chamar de cidadão argentino. Preciosismo da parte de vocês.